Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos pegar todas as informações que nós colhemos durante o projeto e vamos colocar tudo no papel. Vamos fazer os cálculos de economia e também as considerações finais desse projeto. Eu considero esse um vídeo muito importante, porque aqui é que você vai realmente saber se o projeto vale a pena ou não. Vai saber se realmente ele dá a economia que você espera ou não. E vai saber quais as condições para se ter esse projeto, saber o que funcionou no projeto, o que não funcionou, quais as partes que pode ser mudada, que pode ser melhorada nesse projeto. Então agora nós vamos para o computador, vamos colocar tudo isso em números, né, em cálculos, para você saber qual é a economia do projeto. Aí voltando aqui a gente vai discutir o resto, o que funcionou e o que não funcionou no projeto, tá bom? Um abração e até já. Bom, eu fiz 4 testes de consumo nesse carro. Os primeiros 3 foram sem conversão e o último foi convertido já. Eu vou fazer mais um teste depois, porque a gente tem que testar um outro tipo de acelerador e vou passar para você também. Mas por enquanto eu tenho esses 4 aqui e eu estou passando os números iniciais para você. No futuro, quando eu tiver com o último teste pronto, eu faço outro vídeo e passo para você o teste total. Bom, nós vamos usar como base aqui, como eu vou fazer os cálculos para o Brasil, eu vou usar como base o preço Brasil, que é a gasolina 3,60, que é o preço que eu vi hoje aqui. Hoje é dia 26 de abril de 2017, então 3,60 foi um preço médio que eu vi aí. O quilowatt-hora para cálculo eu usei 0,56 centavos. Em caso da gente usar aqui hoje, o dólar de hoje é 3,18, não sei se a gente vai usar aqui mais na frente, porque esse vídeo vai ser um pouco longo, mas você já tem o preço, é 3,18. E a bateria que nós usamos foi 2,5 kW. Então a gente tinha 2,5 kWh nessa bateria. Ela não foi usado todo porque eu já tinha usado ela para teste, tudo, então ela estava um pouquinho mais baixa do que isso, mas a gente já vai passar os números para você ver que realmente dá uma economia bacana. Bom, o primeiro teste que eu fiz deu 5,7 km por litro. Esse carro é um carro gastão mesmo, é um Jeep, como você pode ver aí nos vídeos, é um Jeep, 6 cilindros, um Jeep antigo, quer dizer, ele é gastão mesmo. Então o primeiro deu 5,7 km por litro, o segundo deu 4,3 km por litro, mas isso é atípico porque estava nevando, eu usei o 4x4, então eu vou descartar esse valor. O terceiro teste deu 4,9, que é próximo ao primeiro, então a gente vai usar esse valor aí. Então, de média, se eu fosse usar os 3 valores, daria 4,96, mas nós vamos usar só os 2 valores, então dá 5,3. Tá? A média que nós vamos usar para cálculo aqui hoje. Depois, no próximo cálculo, a gente vai fazer testes de novo e a gente passa com os números novos. O carro convertido ele fez 6,9, já fez 6,9, já deu 21,5% de economia só nessa diferença aí. Tá? Então, agora nós vamos passar aos cálculos. No último teste, os outros testes todos que foram feitos, eu vou passar os papéis, vou deixar os papéis dentro da sala de membros. Então, quem tiver no curso vai poder ter os tickets, os papéis, as notinhas que eu tenho dos postos e as fotos com quilometragem, tudo vai estar dentro da sala de membros. Então, eu vou passar meio por cima disso, porque senão esse vídeo aqui fica muito extenso. Eu vou direto ao final para a gente poder ter os cálculos. Então, a gente já tem os valores iniciais e eu vou passar o último teste aqui para você. O último teste eu fiz usando os 2,5 kW da bateria. Eu consegui andar 234 milhas, que dá 374 quilômetros no total. Bom, esses 374 quilômetros, se você dividir eles por 5,3, que foi a média dos cálculos lá que a gente fez do carro sem a conversão, daria 70,56 litros gastos. E se a gente dividir esses mesmos 374 quilômetros por 6,9, que é a média dele já convertido, dá 54,20 litros. Então, se a gente pegar esse valor de 70,56 litros e subtrair 54,20 litros, dá uma diferença de 16,36 litros de economia no final dos 374 quilômetros. Se eu multiplicar esse 16,36 litros por 3,6 reais, que é aquele preço da gasolina que a gente pegou, daria 58,89 de economia. Se eu pegar o valor do quilowatt-hora no Brasil e multiplicar pelos quilowatts que a gente tinha na bateria, você gastou R$ 1,40. Para fazer a mesma distância,
você gastou R$ 1,40. Se eu pegar os R$ 58,89 e subtrair R$ 1,40, vai sobrar R$ 57,49, que foi o valor total que você economizou usando o carro híbrido. Então, você gastou R$ 1,40 e se não tivesse o sistema híbrido, você teria gasto, além, lógico, do resto do tanque, você teria gasto R$ 58,89. Agora, para chegar naqueles 21,5% de economia, o que eu fiz? Peguei os 70,56 litros, que foi o total que a gente gastaria se ele não tivesse convertido, e multipliquei por R$ 3,6 e deu R$ 254, que seria o valor para encher esse tanque de 70,56 litros. Então, a diferença desse valor para o valor acima de 57,49 deu 21,5% de economia. Observação, isso sem contar que você pode gerar sua própria energia, é lógico que ia dar uma diferença pequena, mas é uma diferença. Então, se você aí só em um tanque, você já economizaria um valor aí pequeno, mas economiza também, gerando sua própria energia. A bateria não estava completa, gente, como eu falei, eu fiz testes com ela antes, né? Nos vídeos você pode ver que a gente fez testes com ela antes, então ela tinha menos de 2,5 kW. No geral do tanque eu usei 2,5 kW, não deu para terminar, né? Então teria que calcular um pouquinho a mais do que o valor que a gente está passando aqui de 21,5%, mas a gente vai ficar nesse valor aí, mesmo tendo alguns valores que a gente podia mudar aqui para cima, mas a gente vai manter ali, porque no último cálculo a gente vai fazer o cálculo exato para você saber com certeza quanto de economia deu, mas com certeza deu mais do que 21,5%. E lembrando que a gente descartou o pior resultado também lá do consumo. Então, a economia no final deu 21,5%. Eu acredito que nesses cálculos aqui, com o sistema que a gente usou de aceleração, estivesse com a bateria cheia, a gente chegaria facilmente aos 25%. Então, vamos ficar com esse valor aqui por enquanto de 21,5%, que não é ruim. Daria R$ 57,49 de economia aí num tanque, ou menos de um tanque, porque o carro anda mais do que isso. Então, uma boa economia que a gente vai confirmar num próximo teste aí e vamos ver se aumenta até, porque o sistema que a gente está fazendo agora com o acelerador direto lá, junto com o acelerador do carro, é mais linear e vai funcionar junto com o motor mesmo, diferente do que a gente fez agora, que era acelerar na mão e ir sentindo na mão ali o carro, tá? E, como eu falei, é bom, é um sistema bom para taxista, por exemplo, que deixa o carro em marcha lenta, tem ar-condicionado, direção hidráulica, empurra a alavanquinha, ele vai andando e para quem está dentro de trânsito é uma ótima pedida. Bom, como você pode ver aí, uma economia importante, né? 21% não é nada mal, principalmente para o Brasil, que tem uma gasolina tão cara como a gente tem. Dependendo do quanto você andar, esse projeto pode se pagar e muito rápido. Agora nesse vídeo, nesse resto de vídeo aqui, nós vamos discutir o que funcionou no projeto, o que não funcionou no projeto e vamos colocar tudo aqui para a gente ver o que a gente poderia ter melhorado. Com relação à bateria, como eu falei no outro vídeo, quando a gente estava no computador, a bateria tinha 2,5 kW. Ela não deu para todo o tanque de gasolina, porque o ideal é o quê? É que quando terminar a gasolina, terminar a carga da bateria junto. Porque você vai estar usando o máximo de economia possível até chegar lá. E na verdade, a bateria terminou e eu tinha muita gasolina ainda, mais de metade do tanque. Então, desculpa, um pouco menos do que a metade do tanque. Mas se eu tivesse, vamos dizer, uns 5 kW de bateria, com certeza a economia tinha sido maior, bem maior do que foi aí de 21%. Eu acho que podia, sem dúvida nenhuma, melhorar. Agora a bateria é perfeita, ela dura bastante tempo, ela é uma bateria que a capacidade dela de uso da carga é muito boa, você usa até ela chegar a 30% da carga dela. Realmente é uma bateria ideal para esse tipo de projeto. Com relação ao motor, bom, a gente está sempre falando do E-TEC, né? Esse motor é um motor fantástico mesmo. Ele tem uma rotação de 3.500 giros, né? A gente podia ter melhorado isso aí, eu vou falar sobre a polia já para você. Agora, o motor, sem dúvida nenhuma, é um motor com 10 cavalos de potência, você pode usar mais, tá? Ele
permite que você faça isso, principalmente que depois a gente vai falar também na hora do controlador sobre isso, mas é um motor que permite que você vá até 25 cavalos de potência. 25 cavalos de potência, se estiver no trânsito, por exemplo, você consegue fazer ele se movimentar sozinho, só com o motor elétrico, entendeu? Ele está em marcha lenta e você empurra a alavanca e faz com que ele se movimente. Quer dizer, você vai gastar só energia elétrica. A gasolina vai ser a gasolina de marcha lenta, que é muito pouco. O motor E-TEC é um motor muito bom para isso. A gente tem outros motores agora aí aparecendo no mercado e a gente vai estar aí dentro do curso falando sobre isso também. Mas com relação ao motor, que a gente tem que discutir aqui hoje, o motor usado no projeto, muito bom, fácil de instalar, pequeno, né? Não toma muito espaço. Eu acho que foi um motor ideal para esse tipo de projeto, principalmente para um projeto desse que a gente tinha que mostrar com facilidade para você como instalava no carro. O motor foi muito bom para esse projeto. Com relação à polia, como eu falei quando eu estava instalando a polia, estava adaptando a polia, é uma polia que é uma polia de carro normal. A gente não teve muita opção em cima dos cálculos que a gente fez de uma polia da medida que a gente queria realmente, né? A polia que a gente pegou era um pouquinho maior do que a gente queria, porque não achamos outras, né? Não tinha mesmo. Tentei comprar, tentei procurar, até em desmanche eu fui para procurar, sinceramente. E eu não consegui uma polia menor da medida que eu queria. Usamos essa aí, ela podia ser menor. Por quê? Esse carro, ele trabalha com uma rotação baixa. Mesmo quando você está acelerando, quando ele está engatado, ele trabalha nos 2.000, quando chega a 2.500 giros, sabe, é muito difícil. E o motor E-TEC pode ter 3.500 giros. Trabalhava com uma rotação muito baixa, por quê? Porque a polia era do mesmo tamanho, as duas polias do mesmo tamanho. Se ele tivesse com uma polia menor, ele ganhava força em baixa e ainda conseguia ajudar mais em alta, porque com a rotação dele, ele ajudava o motor mais em alta também. A polia é uma outra coisa que podia ter feito com que a economia fosse bem melhor do que foi agora. É uma coisa que eu vou mudar para um próximo projeto aí, vou fazer com uma polia menor, ou mandar fazer a polia, que eu acho que é até melhor, porque a gente tendo o projeto na mão, você sabe já o cálculo, né, como faz o cálculo de polia, fica simples de você mandar fazer a polia e fica muito mais difícil você errar no projeto. Quanto ao controlador, o controlador aquele de 3.000 watts, eu não usaria em projetos de forma nenhuma, porque ele é um controlador muito perigoso em termos de durabilidade. Se você tiver qualquer erro, por menor que seja, ele queima, e eu queimei 3 ou 4 controladores aí, não sei, e realmente não vale a pena. Não vale a pena. Tudo bem que eu estava testando ainda, a gente pode fazer um sistema que faça com que tenha uma certa proteção com ele, mas mesmo assim, mesmo a potência que ele joga no motor é muito baixa para o E-TEC. O E-TEC exige muito mais do que isso, um controlador que eu não aprovo. Então a gente acabou usando depois no mesmo projeto o Altrax SPM 48225, foi excelente por vários motivos. Primeiro motivo que eu gostei muito é que ele não tem reverso. Para você fazer o reverso você tem que fazer um sistema diferente, então você corre menos riscos, né, de errar ali e fazer com que ele vire ao contrário. O segundo, que eu acho muito importante, que a gente não precisa em híbridos, é a regeneração da bateria. Você não precisa, por quê? Porque cada vez que você mandar regenerar, você está gastando um combustível mais caro para fazer um combustível mais barato. Quer dizer, você está jogando dinheiro fora. Não vale a pena. Você tem que realmente carregar as baterias na eletricidade e depois você usar essa eletricidade para economizar gasolina, que é o combustível mais caro. Se você estiver fazendo ao contrário, não tem razão de ser. Né? Tem alguma coisa errada. Então, a gente não precisa de que o controlador funcione regenerando a energia. A gente precisa que ele jogue energia e o máximo possível no motor para ajudar o motor a gasolina. Só isso. E esse é o Trax fantástico, o controlador. Eles têm uma nova versão agora. Eu vou testar essa nova versão deles. Eles estão mandando para mim eu vou testar essa versão porque dizem eles que é uma versão melhor ainda e mais resistente e estão dando mais garantia neles ainda, nos controladores deles. Eu vou testar e aí eu falo num vídeo futuro aí para vocês no canal mesmo sobre esse Altrax que está saindo agora, que é uma versão nova desse aí. Ele é mais baixo um pouco, até mais bonito até o controlador, diz que o funcionamento dele também é fantástico e a durabilidade, que é o que mais importa pra gente. Então no conjunto, se eu colocar tudo que podia ser melhorado nesse projeto em termos de
polia, em termos de bateria, até de controlador. Fiz alguns testes e até mostrei em vídeo para você também, quando a gente estava montando polia, montando correia, e isso desgastou a bateria, claro. E eu não recarreguei essa bateria, então usei um pouco dela antes. Isso aí, mas todo o resto podia ter feito essa economia melhor. E a gente vai fazer no próximo teste que a gente fizer com o acelerador novo, nós vamos fazer com a bateria cheia mesmo. Eu até mostrei, quando a gente estava começando a fazer os testes lá, que a bateria estava cheia, porque tem um displayzinho que mostrava 100%. Mas aquele display, depois foi um erro meu até, porque como eu não estou acostumado a fazer híbridos, eu faço mais elétricos, e a gente está começando, eu fiz poucos híbridos até hoje, pelo menos desse modelo, desse tipo de híbrido, a gente já fez alguns com motor no diferencial, com motor na roda, nas correias, é uma coisa meio nova assim pra gente, então a gente pode dar furo de vez em quando, como todo mundo dá. Quando eu fiz a ligação daquele display, eu coloquei numa posição que ele também recebia a carga do motor. Então toda vez que estivesse funcionando o carro, o motor tá funcionando ali, então eu recebia a carga do motor e pensando na carga da bateria, eu não liguei ele na bateria direto. Então, a forma que eu liguei ele estava errada. Então, ele nunca parou de marcar 100%. Então, eu não sabia, ele não me controlava direito a carga da bateria. Eu acabei, quando eu fiz o último teste, aí quando eu descobri que eu tinha feito esse erro, já era tarde, então não deu para eu acompanhar a queda da carga da bateria. Mas, mesmo assim, como a gente usou a bateria toda, deu para fazer o teste, ficou bem feito, deu para fazer com números bem próximos da realidade. Pelos motivos que eu falei para você. Eu acho que o teste foi bem válido por causa disso. Eu acho que em números deu assim bem próximo do ideal. Agora, eu vou chutar para você aí que dá para chegar a 35, 30%. Vou falar hoje 25 para assim, a gente ficar assim, para a gente jogar baixo, mas dá para colocar 25% de economia aí, que é o que você pode falar para o seu cliente, ou que você pode ter na cabeça aí, 25% assim, para jogar assim, com um número bem baixo aí, que, como eu falei, dá para melhorar bem. Lógico que tem outros motores, tem motores mais potentes, tem mais bateria, tem um monte de coisa que dá para fazer, como eu falei, para você aumentar até mais isso. Mas economia hoje, que eu falei o número de 21%, mas a gente já pode colocar 25% aí, porque como é um projeto que eu usei coisas novas, fiz testes novos, usei bateria antes, então vamos colocar 25% de economia. Pode trabalhar com esse número sossegado, tá? E no futuro aí melhorando para conseguir até mais economia. Uma parte importante também de você saber é o custo da conversão. Quanto você vai gastar em termos de peças para poder fazer esse tipo de conversão, para ver se vale a pena. Tem duas coisas. Uma delas é que o custo-benefício está ligado em dois momentos aí. Primeiro, se você tem que comparar o consumo com o gasto em peças, realmente tem que comparar isso. Mas tem uma segunda coisa, esse kit é um kit que você vai usar para sempre se quiser, entendeu? Você vai tirar e vai ficar com você, você vai poder colocar num outro carro, então o custo-benefício melhora muito com relação a qualquer cálculo que você fizer por causa disso, porque o kit é seu. Então você pode fazer economia para o resto da vida se quiser, trocando uma pecinha ou outra que estrague aí, mas você pode ter o kit para o resto da vida, né? Usar em vários carros diferentes e economizar em vários carros diferentes, quer dizer, ele vai se pagar de qualquer forma, mesmo que hoje ele seja muito acima do valor que você gaste. E pode ser até que você use mais o carro depois, quando o carro estiver economizando bastante. Eu gastei aqui comprando no varejo as peças, como eu mostrei para você, aquele vídeo da compra das peças, eu gastei $2.000 em tudo. Com tudo mesmo, mesmo com as pecinhas pequenas, parafusos, essas coisas. Então, eu arredondei mais uns $200 de miscelâneas aí, para poder dar um preço assim arredondado. Então, $2.000. Então, se a gente falar em termos de Brasil hoje aí, R$6.600, R$6.500. Não é um preço ruim para uma conversão desse nível. E lógico que isso, porque não eu falei, eu comprei no varejo, uma pecinha ou outra, tal, ficou mais caro. Mas num futuro próximo aí a gente vai ter kits, né? Vai estar mandando kits para o Brasil com preço melhor. Por quê? Nós estamos tentando fechar um negócio com o pessoal na China, que eles vão estar mandando direto para o Brasil. Então, a preço de custo lá, a gente está comprando aqui nos Estados Unidos, mas
Eles mandaram da China para cá e a pessoa que comprou aqui nos vendeu. Então, a gente está pagando um preço mais alto. Quando a gente conseguir comprar peças lá da China, lógico que não era o mesmo motor, porque o E-TEC é daqui, mas algumas peças que a gente comprou, nós pagamos muito mais caro. O suporte, por exemplo. A gente tem muita facilidade de fazer o suporte aí no Brasil. E eu paguei $65 aqui. Tem coisas que dá para economizar, dá para a gente mesmo fazer. O acelerador, por exemplo. Eu comprei acelerador, mas como eu falei no outro vídeo também, é simples você fazer um acelerador. O acelerador de carro elétrico é o mesmo acelerador do carro a gasolina normal. Ele tem de 0, né, ele tem um sensorzinho de posição de borboleta que tem de 0 a 5 ohms. Então você não precisa comprar um acelerador. Pode ir num desmanche, pegar um corpo de injeção e montar ele ali e usar a própria informação desse sensor. Ou então você compra só o sensorzinho, que deve custar uma mixaria, e faz, né, uma alavanquinha, alguma coisa, para ele se movimentar e funcionar como um acelerador aqui. Você não precisa comprar uma peça de $100, sendo que você pode fazer aí no Brasil sem maiores dificuldades. Tem muitas coisas que dá para se economizar, e além desse negócio das peças começarem a vir da China. Então, como eu sempre falei e vou continuar falando, é hora de se preparar, é hora de entender como funciona, de aprender e, no futuro bem próximo, montar seu próprio negócio e ganhar muito dinheiro com isso. Agora o cálculo aí, você que faz, você já tem mais ou menos o número na cabeça. Eu não sei quanto você gasta de combustível, né? Quanto tempo vai demorar para você pagar esse kit, mas como eu falei, como o kit é seu, né? Então você pode guardar, pode ter ele para o resto da vida, ele vai se pagar de qualquer forma. Quando diz americano aqui, anyway, né? Se pagar de qualquer forma, que tem que fazer os cálculos aí dentro daquilo que você usa, né? O seu carro e usa o combustível, e saber o custo-benefício. Tá bom? Então, muito obrigado por assistir o vídeo, um abração e até o próximo.